Eu que agradeço a oportunidade para estar falando de um tema importante, que é a hanseníase na atenção básica. A gente vai estar discutindo muito mais com o enfoque da atenção básica, avanços e desafios. Então, eu agradeço a participação, a presença de todos. Eu sou técnica da Secretaria de Estado da Saúde, da Gerência e Coordenação de Atenção Básica. Agradeço o convite. O convite foi feito pela enfermeira Nardimari Crimes, que responde pela divisão de doenças crônicas e transmissíveis, onde que a hanseníase está inserida na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, eu vou estar abordando e falando um pouquinho da definição da doença na web, falando das diretrizes do Ministério da Saúde para a eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública no Brasil e algumas questões para reflexão das equipes de estratégia de saúde da família, sempre falando muito do processo de trabalho das nossas equipes. Então, questão de acesso, de qualidade, então, muito mais uma discussão no final para as equipes de estratégia de saúde da família. Importante essa web porque a Organização Mundial de Saúde definiu que o terceiro domingo do mês de janeiro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. O Ministério, junto com em parceria sempre com a Secretaria de Estado da Saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a Divisão de Doenças Crônicas e Transmissíveis, tem toda uma força-tarefa de mobilização e de articulação das secretarias municipais de saúde para estar abordando o tema essa semana. A proposta é que a partir de hoje, dia 31 de janeiro, todos os municípios, os 295 municípios de Santa Catarina, falem e discutam com as equipes, com a população em geral, principalmente alertando para a importância do diagnóstico precoce da hanseníase, que esse é o grande desafio. Então, a hanseníase é uma doença crônica, infecto-contagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Esse bacilo ele tem a capacidade de infectar grandes números de pessoas, de indivíduos. Então, isso é importante estar colocando que a hanseníase ela é transmitida pelas vias aéreas superiores através da tosse e espirro. E o contato direto e prolongado com o doente sem tratamento. Então, as pessoas doentes de hanseníase sem tratamento, elas transmitem. Então, isso é importante estar colocando as vias de transmissão da hanseníase, tendo esse olhar do tratamento adequado. A doença atinge a pele e os nervos periféricos e o seu principal problema está relacionado ao diagnóstico tardio. Não foge de outros agravos crônicos, que o grande desafio para a saúde pública é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. E as reações transgênicas. Então, assim, o que são isso? São reações porque a hanseníase, ela reduz o sistema imunológico das pessoas. Então, eles começam a apresentar sintomas, considerando que a partir do momento que a pessoa for infectada, ela tem de 2 a 7 anos para começar a manifestar sintomas da doença. Por isso a importância do olhar diferenciado para o diagnóstico precoce. Que sintomas são esses? Principalmente a questão da perda da sensibilidade da pele ao calor, à dor e ao tato. A hanseníase, ela é uma doença curável, quanto mais precocemente diagnosticada e tratada corretamente. O diagnóstico vai ser feito aonde? Nas unidades básicas de saúde, pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família. O Ministério divulgou a última revisão agora em 2016, as diretrizes para eliminação da hanseníase como problema de saúde pública. O objetivo desse manual é dar subsídios, apoio e orientação a todos os profissionais que atuam na vigilância em saúde, atenção básica e demais níveis de atenção. Então, esse manual tem esse objetivo, orientar, dar subsídios aos profissionais de saúde para a questão da eliminação da hanseníase. Objetivos do Manual Técnico Operacional: padronizar as diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase, aprimorar e qualificar o atendimento integral
a pessoas acometidas pela hanseníase no âmbito da atenção básica, que é o enfoque dessa web. Então, é a atenção integral aos portadores de hanseníase na atenção básica. Orientar o trabalho dos gestores, técnicos e profissionais de saúde nas questões que permeiam a gestão, o planejamento, o monitoramento, a avaliação no que se refere ao acolhimento e diagnóstico, o tratamento e a cura. Porque a hanseníase tem cura, volto a reforçar. E a prevenção de incapacidades e a organização do serviço. Então, o serviço tem que estar preparado para um acolhimento qualificado, para uma escuta, para o diagnóstico e principalmente para um tratamento inadequado, evitando as incapacidades. Definição de caso de hanseníase. Então, conforme o Ministério da Saúde, que alerta e define claramente o diagnóstico da hanseníase, as pessoas que apresentam um ou mais sintomas dos seguintes sintomas cardinais. Que são isso? São sintomas clássicos do processo inflamatório, que foram definidos pela Organização Mundial da Saúde. Lesões, áreas da pele com alteração de sensibilidade. Que alteração de sensibilidade são essas? Alteração da sensibilidade ao calor, à dor, ao tato. Exemplo, a pessoa pode sofrer uma queimadura e não sentir, porque ela teve a perda da sensibilidade. Espaçamento de nervos periféricos associados a alterações sensitivas. O que significa isso? Significa que essa região, os nervos, eles vão ficar mais grossos, mais espessos, e principalmente em pernas e braços, são um dos sintomas. E a presença do bacillus, que isso vai ser feito confirmado por um exame laboratorial, que é a baciloscopia, então isso é importante. São as 3 definições de casos fechados de hanseníase. Prevenção e tratamento das incapacidades. O grande objetivo é o diagnóstico precoce, o tratamento e a prevenção das incapacidades, incluindo o conjunto de medidas visando evitar a ocorrência de danos físicos, porque a pessoa tem essa perda dos danos físicos, emocionais, porque é a questão da autoestima, e socioeconômicos. Por que socioeconômicos? Porque a partir do momento que já tem a questão das incapacidades físicas, ela não está mais apta para o trabalho. Isso gera uma perda financeira. Em caso de dano já existente, a prevenção significa adotar medidas que visam evitar complicações. Então, após o diagnóstico, o tratamento e acompanhamento, isso é essencial. Ações para redução da carga da hanseníase, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, todas essas informações, elas constam no manual das diretrizes do Ministério. Sugiro uma leitura detalhada, principalmente para os nossos profissionais da atenção básica, que define as atividades que devem ser executadas enquanto atenção básica para a redução da carga da hanseníase. Educação em saúde, investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno dos casos, tratamento até a cura. Então, é uma doença curável, para isso ela precisa ter o diagnóstico e o tratamento. Prevenção e tratamento das incapacidades, vigilância epidemiológica, a revisão da nova política de atenção básica em setembro de 2017, que foi publicada, ela reforça e cita a integração entre vigilância epidemiológica e atenção básica, que é condição essencial para alcance de resultados. Então, ela coloca, oficialmente cita na portaria pactuada, a importância da integração entre vigilância epidemiológica e a atenção básica. Exames de contato, é sempre importante estar reforçando os exames de contatos, as orientações e aplicação de BCG para os familiares, para os contatos, isso é importante. A vigilância epidemiológica ela tem um papel essencial, enquanto olhar de atenção básica, no apoio matricial às equipes de estratégia de saúde da família. E esse apoio matricial é um modo de realização
compartilhado das ações. É uma troca de saberes, né? Isso é extremamente importante, de saberes e práticas, que vai fortalecer as ações das nossas equipes. Lógico, municípios de pequeno porte, que tem uma equipe, ele não tem um serviço estruturado de vigilância epidemiológica. Quem executa todas as ações são enfermeiros da estratégia, mas municípios de médio e grande porte já tem uma outra estrutura de capacidade instalada que tem um setor específico. Esses municípios reforçam a importância do apoio matricial às equipes, aos profissionais da equipe da estratégia de saúde da família. Sempre compartilhando esse atendimento. A notificação de casos. A hanseníase é uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória. Os casos diagnosticados devem ser notificados utilizando a ficha de notificação de SINAM e a ficha de investigação do SINAM. Então, a notificação e a investigação da hanseníase é compulsória, é obrigatória. A portaria 149 de 2016 aprovou as diretrizes para a vigilância e atenção e eliminação da hanseníase, que eu acabei de citar esse manual, que é extremamente importante, uma leitura detalhada, né, que pode estar pautando para as reuniões de equipe. E no estado de Santa Catarina, em 2016, foram notificados 146 casos novos de hanseníase. A investigação epidemiológica. A vigilância epidemiológica tem como objetivo a descoberta de doentes e é feita por meio de atendimento à demanda espontânea, a busca ativa dos casos novos, a vigilância dos contatos. Então, esse atendimento à demanda espontânea, preferencialmente na unidade básica de saúde, que é a principal porta de entrada do sistema. A vigilância dos contatos, todas as pessoas que convivem ou conviveram com quem é doente de hanseníase devem ser examinados e avaliados. Isso é extremamente importante. É chamada vigilância de contatos. Educação e saúde. A educação e saúde é dirigida às equipes de saúde, aos casos suspeitos e doentes, aos contatos de casos índice, aos líderes de comunidade e ao público em geral. Então é importante estar abordando e falando da questão da prevenção, do tratamento e da vigilância, não somente enquanto olhar de profissionais da área da saúde, mas esclarecendo as dúvidas para a população em geral. Incentivar a demanda espontânea de doentes e contatos aos serviços de saúde para o exame. Eliminar falsos conceitos relativos à hanseníase. Então, a hanseníase, ela não passa por uma relação pessoal como abraço, um carinho, um aperto de mão, porque ela é transmitida pelas vias aéreas superiores, como eu falei anteriormente. Então, trabalhar toda essa questão ainda do estigma e do preconceito em cima da hanseníase. Informar quanto aos sinais e sintomas da doença, isso é importante. A importância do tratamento oportuno. Então, isso é responsabilidade nossa, enquanto atenção básica, estimular a regularidade de tratamento ao doente e a realização dos exames de contatos, como eu falei anteriormente. Sempre pensar nos contatos, nos familiares desse doente. Tratamento dos casos diagnosticados. O tratamento é realizado em regime ambulatorial, independente da classificação operacional da hanseníase nas unidades básicas de saúde. Então, as equipes, a atenção básica tem a responsabilidade do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Deve ser assegurado obrigatoriamente o tratamento adequado a todos os doentes por parte dos serviços de saúde pública, né? E o tratamento da hanseníase, ela é feita com um coquetel de antibióticos, né, cujas doses e tempo variam conforme a classificação da doença. O paciente deve tomar, tem toda uma questão de orientação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica e do Ministério da Saúde, que a dose supervisionada, a primeira dose deve ser supervisionada. Isso significa o quê? Ele vai tomar essa dose na unidade básica de saúde. Então, os profissionais da área da saúde, da estratégia de saúde da família, têm que estar acompanhando o tratamento do usuário.
Vigilância epidemiológica envolve a coleta, o processamento e a análise e a interpretação dos dados referentes aos casos de hanseníase e seus contatos. Isso é atribuição e função básica da vigilância epidemiológica, né? É notificar, é investigar, é a fazer análise e interpretação dos dados. Esses dados devem ser utilizados principalmente para a questão do planejamento de novas ações e recomendações. Então, não é somente gerar o dado, e sim fazer intervenção em cima dos dados apresentados, né? A descoberta de casos de hanseníase é feita por meio de detecção ativa, que é a investigação epidemiológica de contatos e exames. Então, isso é importante. A vigilância epidemiológica, quem executa, quem trabalha, é indiferente se é o enfermeiro específico da vigilância epidemiológica ou enfermeiro da estratégia, que também tem essa responsabilidade do olhar de vigilância, está fazendo sim a notificação e a investigação dos casos. Perfil epidemiológico da hanseníase em Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde definiu no ano de 1991 que a hanseníase deixaria de ser um problema de saúde pública naqueles países onde o coeficiente de prevalência fosse menor ou igual a um caso para cada 100 mil habitantes. O estado de Santa Catarina, em 1997 e no ano de 2002, recebeu a certificação do Ministério da Saúde por atingir essa meta. Então, o estado já teve um caso inferior a 10 mil habitantes no ano de 1997 e no ano de 2002. Aqui é um gráfico elaborado pela Nadimari, lá ela é responsável pela divisão de doenças crônicas transmissíveis da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, onde que nós observamos uma série histórica, 2003 a 2016, uma redução de 50% do coeficiente de detecção de população em geral. E nos menores de 15 anos, uma redução de 87%. Então, em 2016 foram 146 casos novos de hanseníase. 2 casos foram em criança. Por que eu estou chamando a atenção desses 2 casos em criança? Os municípios pactuaram e aderiram ao programa Saúde na Escola, no ciclo 2017 e 2018. E pactuaram as 12 ações do PSE. E a 6ª ação do PSE é a identificação de educandos, de alunos, com possíveis sinais de agravos e doença em eliminação, aí incluindo a hanseníase. Então, vocês também têm que ter esse olhar da execução, de estar trabalhando integrado com as secretarias municipais de educação para a execução das 12 ações pactuadas no PSE. E a 6ª toda direcionada para a hanseníase. Vou falar um pouquinho do nosso papel, sempre vai ser essa discussão, qual o papel nosso enquanto atenção básica para a eliminação ou para a redução dos casos de hanseníase no estado de Santa Catarina. A atenção básica é um conjunto de ações individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desenvolvida por meio de práticas do cuidado integrado e a gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, tudo isso significa o quê? Que as equipes têm essa responsabilidade de estar trabalhando a questão específica de conhecer a necessidade da população. Isso é essencial. Nós trabalhamos com território. A nossa responsabilidade da questão da prevenção, da promoção e do diagnóstico
é para todos os agravos, Hanse, tuberculose, diabetes, hipertenso. Então, é a visão do usuário conforme as suas necessidades. A atenção básica, ela deve ser o primeiro contato da atenção e a porta de entrada preferencial do sistema. Por isso que o diagnóstico e o tratamento está todo direcionado para as unidades básicas de saúde. E porta de entrada preferencial, sendo a base, a ordenadora e resolutiva e coordenadora do cuidado. Então, tudo isso resume as funções essenciais nossa enquanto atenção básica. Não especificamente com um agravo, mas pensando no usuário do território. Resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população do seu território. Isso é essencial. Não teria como abordar todas as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, porque é muito extenso. Eu trouxe especificamente coordenar o cuidado, porque fala como um todo. O que significa coordenar o cuidado? Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo do usuário entre os pontos de atenção na rede de atenção à saúde, atuando como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer desses pontos, através de uma relação horizontal, contínua e integrada. O que significa isso? Significa que isso é a nossa responsabilidade, enquanto atenção básica, organizar esse fluxo para onde o paciente vai, para referência e contra-referência, sempre pensando na questão do acesso, da atenção integral e principalmente pensando em resolver os problemas, ser resolutiva e o cuidado construído com as pessoas. Então, não é uma questão burocrática. Vocês estão trabalhando com pessoas do território. Então, esse cuidado, ela tem que interagir, participar da construção, da elaboração desse cuidado. As responsabilidades da Política Nacional de Atenção Básica, o artigo 6º fala das responsabilidades comuns às 3 esferas de governo, pactuado entre tripartite. Então, as 3 esferas pactuaram e definiram que iriam contribuir para a reorganização do modelo de atenção e de gestão com base nos princípios e diretrizes contidas na Política Nacional de Atenção Básica. Então, eu sugiro que as equipes comecem a discutir nas suas reuniões internas, geralmente quinzenal ou mensal, cada atributo ou diretrizes da política. Então, será que realmente nós estamos conseguindo acompanhar? Que isso realmente está conseguindo ter esse acolhimento, essa escuta, esse diagnóstico, essa atenção qualificada do cuidado? Será que nós realmente estamos conseguindo ser resolutivos? Então, seria importante uma discussão aprofundada localmente de cada município. O PEMAC veio, ele chama isso para a questão da discussão, porque o PEMAC é o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, provoca isso, né? Induzir a ampliação do acesso. O principal objetivo é ampliar acesso e melhorar a qualidade da atenção básica, né? Então, garantir um padrão de qualidade e a transparência e efetividade das ações. Grande foco, ampliar o acesso e qualificar esse cuidado na atenção básica. Aqui tem uma parte específica que fala com olhar de vigilância epidemiológica, algumas ações, mas o PEMAC aborda como um todo. Então, das necessidades da população, conhecer essas necessidades, mas aqui eu trouxe especificamente que tem essa integração, né? Tanto que a nova política fala isso, cita, que as informações do PEMAC você tem como fazer uma avaliação do 2º ciclo, posteriormente, quando for divulgados os microdados do 3º ciclo,
Qual a situação específica sobre a questão da dengue, que o Djalma acabou de colocar no início, da tuberculose, da hanseníase, do HIV/AIDS? Isso é extremamente importante fazer essa leitura localmente. Então, os municípios têm acesso a todos esses dados do PEMAC. O instrumento de avaliação externa do PEMAC, o segundo módulo, os municípios, as equipes passaram recentemente pela avaliação e pela visita do entrevistador na avaliação externa. O módulo 2 aborda especificamente com os profissionais da área da saúde, né? O objetivo é avaliar o processo de trabalho da equipe e a organização do serviço. Então, vocês responderam, a gente está falando aqui de hanseníase na atenção básica. Lá no anexo 1, eles cobraram a lista das pessoas com suspeita ou com casos confirmados de hanseníase. Também foi perguntado especificamente com relação aos exames, se a unidade, se a equipe oferta o exame de baciloscopia. Isso é importante, que é a questão do diagnóstico, né? Outra pergunta específica, que é o item o que permanece no módulo 2, vocês vão ter que falaram da atenção à pessoa com hanseníase. Vocês responderam todas as questões relacionadas ao instrumento de avaliação externa, a atenção à hanseníase. Então, sugiro que quando o Ministério divulgar oficialmente os microdados, os dados do terceiro ciclo, vocês façam uma avaliação, segundo ciclo e terceiro ciclo, não só para a hanseníase, mas todos os agravos como um todo. O ESUS-AB é o sistema de informação da atenção básica. É importante vocês estarem alimentando, exportando os dados e principalmente qualificando esse dado, porque o grande desafio é a qualificação do dado gerado. Por quê? Porque essa informação ela vai servir justamente para o nosso planejamento. Vai dar um diagnóstico como está a atenção básica. Então, a responsabilidade dos municípios é fazer a gestão dessa informação. E para fazer a gestão da informação via ESUS-AB, importante é alimentar o sistema, é exportar e alimentar com qualidade. A preocupação com a qualidade da informação gerada. Então, o ESUS, enquanto gestão, monitoramento e avaliação, que é a partir do uso da informação desenvolver cuidado voltado para a real necessidade do território. Traduzir essa informação, né? A integração das ações do território entre, já falei anteriormente, entre as equipes de vigilância e atenção básica. A vigilância epidemiológica tem um papel extremamente importante, dando apoio matricial às equipes de estratégia de saúde da família, sempre com o olhar de uma ação compartilhada. Produzir análise epidemiológica a partir do ESUS. Então, vamos começar a fazer a leitura, fazer a gestão dessa informação e divulgar. A construção dos nossos planos municipais de saúde tem que estar atrelado, sim, a metas e indicadores. E da atenção básica, o sistema de informação é o ESUS. Aqui a ficha de visita domiciliar. Então, as visitas domiciliares, lá tem um item específico, o motivo da visita, né? E aí foi, pessoa com hanseníase. Vocês têm essa informação, vocês geram essa informação. Então, vamos começar a trabalhar oficialmente essas informações enquanto atenção básica. O telesaúde é uma ferramenta extremamente importante para a discussão do nosso processo de trabalho enquanto equipe de estratégia de saúde da família. Então, que oferta as teleconsultorias, telediagnóstico. Telediagnóstico, nós temos uma teleconsultora que é a doutora Inara, que é referência para os 295 municípios no diagnóstico e no suporte para hanseníase. Agenda, o Djalma já falou, né? Isso é importante. A programação e a discussão das informações das agendas do Telesaúde, principalmente os mini-cursos voltados para a organização do processo de trabalho. Então, sentem com a gestão, discutam a oportunidade de vocês estarem participando efetivamente das ofertas dos telecursos, das telepalestras e das teleconsultorias.
com enfoque principalmente na questão da organização do processo de trabalho, porque uma pergunta, né, eles têm até um prazo de 72 horas para responder. Aqui algumas web palestras com enfoque de estar abordando a hanseníase. A doutora Inara, que é a referência no estado de Santa Catarina, tem 2 web no portal. Então, é um ensino importante vocês estarem acessando e revendo, de repente estar assistindo essas web em reuniões de equipe, para estar discutindo com enfoque do diagnóstico, né? A doutora Inara abordou o diagnóstico, né, da hanseníase, que fala e detalha especificamente os sintomas da doença. Hanseníase na atenção básica. Então, está aberto via UnaSUS a partir do dia 8 de janeiro e vai até o dia 29 de 6 de 2018 as inscrições para o curso, né? São três unidades, que é acompanhamento da questão da vigilância, do diagnóstico e do acompanhamento da hanseníase na atenção básica. Na prática, as equipes não separam isso, você não tem como separar. Agora eu vou fazer vigilância, agora eu vou fazer diagnóstico, agora eu vou fazer acompanhamento. Isso acontece integral. Vigilância, diagnóstico, você tem que notificar. Aí você começa a fazer a questão do acompanhamento, do tratamento do paciente, da família como um todo, tá? Sugiro acessar a comunidade de práticas, a parte específica de hanseníase, que aí vai ter uma troca de experiências. Então, é oportunidade também de vocês, enquanto município, estarem apresentando os relatos de experiências bem-sucedidas com hanseníase. Como que vocês estão fazendo para ter o diagnóstico precoce? Como vocês estão fazendo para ter uma boa adesão ao tratamento de hanseníase? O percentual de cura, então é importante vocês estarem discutindo isso. A integração com a Secretaria de Educação, com as ações do PSE, é um momento, é um espaço para divulgação. O guia do agente comunitário permanece com a nova política, sim, houve uma ampliação das atividades, mas só reforçou o que anteriormente já estava pactuado. Reforça a importância de estarem lendo as diretrizes. O Ministério da Saúde publicou um folder que ele é todo direcionado para o agente comunitário. Porque o agente comunitário ele tem um papel importante, porque ele está lá durante as visitas domiciliares para estar identificando esse usuário, né? Então, essa identificação de entrar na residência, no domicílio do paciente, é importante. Então, está todo direcionado, trabalhado para os agentes comunitários. Se vocês tiverem interesse, de repente é só estar fazendo contato com a divisão de doenças crônicas transmissíveis, com a NADMAR. Não sei exatamente se eles têm, se não tem, pode estar solicitando para o Ministério esse material. O plano, então, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, ela tem um plano, né, do período de 2016 a 2020 para estratégias para vigilância e controle da hanseníase no estado. Então, esse plano ele está em execução, 2016 a 2020. No site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, eles têm o boletim Barriga Verde, que é um informativo epidemiológico, e o tema desse mês é o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase, porque, como eu falei anteriormente, no terceiro domingo do mês de janeiro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. O caderno da atenção básica sobre acolhimento e demanda espontânea, esse é o grande desafio nosso, que a Secretaria de Estado da Saúde, a GEABS, reproduziu e encaminhou a todos os municípios. Então, é importante o sistema estar trabalhando isso com as equipes. Só reforçando, eu já falei isso, que todos os programas articulados com a vigilância em saúde produzem impactos positivos na saúde dos cidadãos. Isso foi reforçado na revisão da Política Nacional de Atenção Básica, que fala um item específico que é essencial a integração entre vigilância em saúde e atenção básica. Acessem o site da Secretaria de Estado da Saúde, o link da atenção básica, todas as informações referentes à atenção básica constam no link da atenção básica.
E o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase no Brasil. Então, para 2018, tem um enfoque muito mais da questão do alerta aos sinais e sintomas da doença e incentivar a população a procurar os serviços de saúde. Mobilizar os profissionais de saúde junto à busca ativa dos casos novos, isso é importante, para o diagnóstico precoce e prevenção das incapacidades. Nosso desafio enquanto atenção básica é diagnóstico precoce e tratamento adequado para prevenção das incapacidades. O Ministério da Saúde programou e é hoje, a partir do dia 31 de janeiro, toda uma questão de mobilização. A divisão de doenças crônicas e transmissíveis é o setor responsável por toda a mobilização e articulação com os 295 municípios, com as gerências regionais de saúde. No site da diretoria consta todas as informações referentes ao Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. Algumas questões que eu trouxe para a gente estar discutindo enquanto olhar de atenção básica, que fica em forma de pergunta para estar discutindo no final, se realmente a atenção básica no município, ela é a porta de entrada preferencial do usuário do Sistema Único de Saúde, ou ele ainda entra pela emergência dos hospitais? A gestão organiza a atenção básica como responsável pela coordenação do cuidado dos usuários em qualquer ponto da rede, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada do cuidado integral? Isso é responsabilidade nossa. A definição de fluxo, referências e contra-referência. A equipe consegue acompanhar os casos dos usuários que necessitam ser encaminhados a outros serviços? A equipe consegue ter informações sobre o que foi proposto de tratamento ou plano de cuidado a esse usuário? Utiliza do seu cotidiano para fazer a gestão do cuidado ferramentas como gestão de lista de espera para consultas especializadas, procedimentos, exames, prontuário eletrônico na rede, protocolos de atenção? Como está organizado o processo de trabalho? Existe acolhimento com escuta? Ainda persiste a entrega de ficha com números pré-determinados, com os horários rígidos para atendimento pontuais e agendado? O trabalho da equipe está afinado? Quantos diagnósticos tardios estão acontecendo por dificuldades de acesso? Essa é uma pergunta que as equipes realmente têm que responder, né? Quem tem uma suspeita de doença com estigma vai ficar retornando sempre até conseguir acesso? Como é a questão do estigma da hanseníase, tuberculose, HIV. Acesso avançado em atenção básica. Atender hoje o que tem que ser feito hoje. A equipe trabalha com lista específica para acompanhar a busca ativa das pessoas com agravos. Aí a gente cita especificamente a hanseníase. O desafio, então, da atenção básica é dar conta de todos com qualidade. O indivíduo é prioridade sempre. Acesso, processo de trabalho das equipes de atenção básica, organização das agendas, apoio do NASF, que é o matriciamento, né? Isso é importante, e principalmente o planejamento das ações, com utilização de indicadores da vigilância em saúde. Então, nós vamos começar a trabalhar a questão dos indicadores e a humanização. Obrigada e